a complexidade das lesões cerebelares. Esse paciente em questão apresentava uma queixa de tremor no braço direito e um tremor peculiar, como você vê no vídeo, que tem piora ao se aproximar de algum alvo, como o nariz, por exemplo. Então, em alguns minutos, nós já vimos aqui que o cerebelo pode ter, que lesão no cerebelo pode cursar com alteração de fala, alteração de postura, marcha e equilíbrio e até alteração de movimentos apendiculares das mãos e pés, como por exemplo esse tipo de tremor. Para compreender bem as patologias cerebelares, é interessante também ter uma noção da divisão ou das divisões que podem ser realizadas no órgão cerebelo. E é isso que vamos comentar aqui agora. Essas divisões, elas são repletas, digamos assim, de nuances e do ponto de vista prático, com uma certa polêmica, se você precisa saber todas elas. Mas vamos enfatizar para você aqui o que é mais importante nessas divisões. Não existe apenas uma divisão. Você pode ser purista, pode dividir o cerebelo do ponto de vista anatômico ou filogenético. Do ponto de vista prático, é lógico que a gente quer o mais próximo possível da funcionalidade, existe divisão funcional do cerebelo e principalmente existe sim uma divisão clínica que pode ajudar ainda mais na topografia das lesões cerebelares. A divisão anatômica vai ser em lobos e fissuras, a divisão filogenética é baseada na evolução das espécies, de acordo com espécies diferentes do ponto de vista evolutivo hierárquico. A gente estabelece regiões diferentes do cerebelo e aí, lógico, as funções e síndromes clínicas cerebelares, que é o que importa para nós profissionais de saúde. Divisão anatômica, então, é aquela divisão em lobos, que ela se baseia nessa dicotomização do corpo principal do cerebelo e aquele lobo flóculo nodular. A gente viu, né? Lembra a estrutura que eu falei que parece uma pipoca? Flóculo e o nódulo. Então esse corpo celular, por sua vez, ele vai ser dividido em lobo anterior e lobo posterior. Então você tem lobo anterior e posterior no corpo do cerebelo e o lobo flóculo nodular, que é uma estrutura meio apendicular ali no cerebelo. Só relembrando para você então, essa fissura posterior-anterior, a fissura posterior-anterior vai dividir, fazer essa grande divisão em corpo do cerebelo e lobo flóculo nodular. Ao passo que a fissura prima, essas são as duas fissuras mais importantes do ponto de vista anatômico, vai dividir o cerebelo, o corpo do cerebelo em lobo anterior e lobo posterior. Isso nessa visão sagital fica bem claro também, então fissura prima e fissura posterolateral. A fissura prima divide o cerebelo em lobo anterior, lobo posterior, e a fissura posterolateral vai dividir o corpo grande do cerebelo desse lobo flóculo nodular. Ah, Wagner, essa divisão aqui, ela tem importância funcional, prática? Não necessariamente. Por exemplo, se você tem uma lesão do lobo anterior do cerebelo, a manifestação clínica é diferente das outras partes, a gente não vê isso na rotina de pacientes com cerebelopatias. Então a divisão anatômica é uma divisão muito purista, tá certo? Divisão funcional, ela já se aproxima mais daquilo que a gente vê no nosso dia a dia, então ela se baseia principalmente nos hemisférios cerebelares, nesse conceito de hemisfério cerebelar, flóculo e nódulo, é uma estrutura muito importante realmente, o lobo flóculo nodular, o vermes, que é aquela estrutura mais da linha mediana que a gente já viu, e existe também uma região paravermiana, que está próxima do vermes, é nos hemisférios cerebelares, mas tem uma função um pouco intermediária, como veremos adiante. Baseado nisso, essa divisão funcional ela é feita da seguinte forma: as porções mais laterais dos hemisférios cerebelares são conhecidas como cérebro-cerebelo. É o cerebelo mais inteligente, para movimentos mais finos, como veremos também. Essa região mais central, que inclui tanto o vermes como a região paravermiana, é conhecida como espino-cerebelo. O espino-cerebelo é uma estrutura, digamos assim,
intermediária entre o controle dos movimentos mais finos e o controle postural mais grosseiro. A região paravermiana, como veremos, fica mais responsável por esse controle mais fino e o vermes com o controle postural mais grosseiro. Por fim, você tem o vestíbulo cerebelo. Então, o vestíbulo cerebelo compreende, como vimos ali, o nódulo e o flóculo. De acordo com essas regiões, as manifestações clínicas elas vão ser diferentes. Do ponto de vista prático, também, essa não é a melhor divisão clínica para utilizarmos. E vamos ver por quê. E a grande polêmica está aqui nessa divisão do espino-cerebelo. Porque o espino-cerebelo ele vai ser uma região intermediária do ponto de vista clínico. Só para ficar claro para você. Lesão de hemisférios cerebelares, como veremos várias vezes, resultam em transtornos do controle fino do movimento, como das mãos, aquele tremor que você já viu no paciente. As lesões flóculo-nodulares do vestíbulo cerebelo, elas resultam em alterações do controle postural, marcha, fala e movimentação ocular. Fechado? Então isso está bem diferente, está bem definido. Cérebro-cerebelo para vestíbulo-cerebelo. Mas essa divisão funcional e anatômica, na verdade, do espino-cerebelo, ela tem um certo problema, porque o vermes é uma estrutura que se aproxima funcionalmente do nódulo e do flóculo, e a região paravermiana se aproxima do hemisfério cerebelar na manifestação clínica. Então, se você tem lesão de vermes, alteração grosseira de coordenação, postura marcha, motricidade ocular, fala. Se você tem lesão de região paravermiana, o paciente vai ter alteração do controle motor fino das extremidades, como aquele tremor de intenção que a gente já viu. Então essa divisão funcional ela gera uma certa confusão, como veremos. A divisão funcional também ela se aproxima da divisão filogenética, aquela baseada na evolução das espécies, né? O cérebro-cerebelo aqui é conhecido como neocerebelo, o cerebelo mais novo na evolução, assim, digamos, mais moderno. E paleocerebelo, esse cerebelo mais intermediário, digamos assim, e o arquicerebelo, que é aquele responsável pela coordenação mais básica, postural principalmente. A importância aí ela é apenas curiosidade para você fazer esse tipo de diagnóstico. Wagner, beleza, mas a gente não está aqui para ver curiosidade, a gente não está para ver microdados de anatomia. A gente quer ver o paciente. E como que o paciente ele se apresenta na prática? Na prática, pessoal, existem duas grandes síndromes cerebelares. Isso do ponto de vista didático, tá? Muitas vezes o paciente se apresenta com tudo junto também, lesão global do cerebelo. Então você tem os princípios básicos anatômicos aqui desses pacientes. Você conhece o vermes, sabe da região paravermiana, hemisfério, nódulo e flóculo. Do ponto de vista anatomoclínico, funciona da seguinte maneira. Vermes e lobo flóculo nodular, nódulo e flóculo, tem uma síndrome clínica bem definida, que é a síndrome cerebelar axial. Problema de marcha, controle da motricidade ocular extrínseca e alteração de fala. Ao passo que o paciente que tem lesão nos hemisférios de região paravermiana, do ponto de vista clínico, ele se apresenta com a síndrome cerebelar apendicular, dificuldade maior de controle dos movimentos apendiculares finos. Galera, isso aqui para você resolver caso na prática é o que você precisa saber. No curso de semiologia a gente vai falar sobre isso em detalhes, sobre essas duas síndromes, cerebelar axial e apendicular. Então você grave esse slide aqui até agora do que a gente comentou, é o slide mais importante do ponto de vista funcional. O paciente pode se apresentar com as duas coisas também, viu? Na última apresentação de cerebelo, nós vamos falar em detalhes sobre isso para fechar bem na sua cabeça esse conceito importante. Espero que tenha ficado claro, se não, pergunta embaixo. Não se complica com esse negócio de divisão funcional, anatômica, isso é confuso, né? Cara, o que você tem que levar para a sua vida é a divisão clínica. Fica esperto nisso aí.